Shalom! Bom dia, bom dia, bom dia! Para você que está acordado, para você que ainda está tentando acordar, bom dia! Que o Pai Nosso de Deus possa ouvir hoje a nossa oração, porque Ele é fiel, amém? Hoje estamos aqui, mais um dia, Provérbios hoje 7, hoje dentro do devocional nós temos um convidado mais que especial, pastor Jean Girardi, ali de Portugal, que é um prazer estar com ele, né? Daqui a pouquinho ele já vai falar, mas você que vai assistir agora, ou durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, tenho certeza que hoje tem algo especial que eu e você ainda não enxergamos, talvez nem entendemos, talvez passou desapercebido, mas Deus tem algo especial para o nosso coração nessa manhã. Amém? Provérbios 7. A sedução e a cilada do adultério, né? Filho meu, obedece os meus mandamentos, conselhos íntimos, guarda, segue minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Agarra os meus mandamentos aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e o entendimento considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pela rua próxima, à esquina de uma certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo e o final do dia. Caíram as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. E eis que a mulher lhe sai ao encontro com as vestes de prostituta e cheia de angústia na alma. 11. Esta era alvoroçadora, contenciosa, e não parava ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto, e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho. Hoje paguei os meus. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. 19. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede. Até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber o que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Amém? Pastor Jean, com você.
Ok. Amém. A todos os ouvintes, a todos que estão presentes aí, na paz do Senhor Jesus, na graça e na paz do Mestre, né? Eu percebo que, a partir do versículo do verso de número 6, do 7, ele começa a trazer uma narrativa de uma comparação ou de uma ilustração dessa mulher que vai se tornar um grande laço, que vai trazer grande ruína, grande estrago na vida de um homem. Mas eu gostaria de atentar para os primeiros versos para nós termos um entendimento aqui. Quando os conselhos são preciosíssimos. O primeiro é: guarda as minhas palavras. Na vida cristã, é impossível dissociar a vida cristã da palavra de Deus. Todos nós, se formos ilustrar a vida cristã como vasos, dentro desse vaso, dentro desse recipiente, há uma porção da palavra. Só que essa porção da palavra, ela não é gerada de forma sobrenatural. Ela é uma busca diária. É um esforço, demanda de um esforço pessoal. Por isso que diz: guarda as minhas palavras. Como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou guardar o que eu não conheço? Ninguém guarda o que não conhece, ninguém ama o que não conhece. É impossível falar eu amo a palavra de Deus se eu não a conheço, se eu não tenho familiaridade com ela. Então, quando ele diz filho meu, olha só o carinho que ele diz nessa frase: filho meu. Chamar de filho é muito íntimo. Ele não está chamando de servo, não está chamando nem de irmão, nem simplesmente de ser humano. Ele está chamando de filho, algo que ele gerou, algo que saiu dele. Só que ele está dizendo assim: guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Olha, 2 grandes desafios: guardar e conservar. Guardar e conservar, eu tenho que buscar. Onde podemos encontrar Deus? Isaías diz que Deus está no céu dos céus, está no trono dele. Então, nós podemos buscar Deus para chegar nesse lugar que é o trono dele, que é o céu dos céus, através da oração, através do coração contrito. Lembre que Jeremias disse assim, o Senhor fala através de Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, Deus ele está no trono, podemos chegar através da oração. Mas Deus está mais perto de nós. O trono dele está no céu dos céus. Ele está no livro. Ele está na palavra. Está ao nosso alcance. É só questão de desenvolver o hábito de procurar no livro. Quando o Senhor chama Josué, ele dá o segredo para Josué de uma vida vitoriosa, uma vida de paz, uma vida de conquista. Ele disse: não te aparte deste livro, dia e noite. Olha só, dia e noite. Às vezes a nossa rotina, que eu quero parabenizá-las, e parabenizar a todos, que vocês estão fazendo algo fantástico, que é ler a palavra, é meditar na palavra. E o Senhor disse: medita, não sai nem para a direita nem para a esquerda, te conduz prudentemente, tudo que você fizer, serás próspero. Sabe quantas batalhas Josué travou? 32 no seu livro. Uma ele deixou de ganhar. Foi a batalha de Ai. Aí o Senhor dá uma estratégia e ele a vence. Então, nós encontramos Deus no seu trono, na oração, nós encontramos Deus no livro. Por isso que ele diz: guarda a palavra, conserva o mandamento. Por quê? Porque, então, guarda os meus mandamentos e vive. Olha só, onde é que vai estar a vida? É na palavra. Aí, se você me pergunta: pastor Jean, e se eu me dedicar muito à oração? Você não vai viver. Você será espiritual, mas não vai viver. Viver espiritualmente é a palavra. Então, tem que ter um equilíbrio. Oração, palavra. Palavra, oração. Não pode ir para nenhum extremo. Ficarmos só na oração, nós corremos o risco de ficarmos fanáticos. Seremos fanáticos.
Se ficarmos só na palavra, seremos legalistas. Então tem que ter esse equilíbrio. Tem que conhecer a palavra, mas temos que orar. Então temos que ir ao livro e temos que ir ao trono. Terceiro lugar onde eu posso encontrar Deus, nas pessoas. Não sabeis vós que vocês não são mais de vocês mesmos? Vocês são o templo do Espírito Santo que habita em vós. Então, eu posso encontrar Deus em você. Estou encontrando Deus esta manhã em você. Por isso que nós, que somos os filhos de Deus, a igreja, o Senhor disse, deixe-vos a minha paz eu vos dou. Não é isso? Ele nos deu a alegria da salvação. Deus ele nos dá a oportunidade de transmitir, de mostrar para as pessoas que Ele habita em nós, que Ele fala através de nós, que Ele age através de nós, que Ele se manifesta através de nós. Por isso que Ele nos deu dons, talentos e ministérios. Por que Deus nos deu? Para darmos espetáculo? Não. Não é para darmos espetáculo. Deus nos deu para a expansão do seu reino. Para que seu nome seja anunciado. Então ele diz assim, guarda os mandamentos e vive. A minha lei você deve guardar como a menina dos teus olhos. Perceberam que a parte do corpo que nós não permitimos ninguém tocar nos nossos olhos? Pode tocar no braço, pode tocar na mão, pode tocar na testa, pode tocar... Mas nos olhos, não. Nos olhos, não posso. É inviolável. O nosso depósito da palavra tem que ser inviolável. Guarda a palavra, ama a palavra, se dedica à palavra e tudo será diferente. Ata os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de parente. Até aqui eu quero fazer a minha observação. Uma outra linha de raciocínio, o conhecimento da palavra, qualquer conhecimento, ele gera em nós, pelo menos, deixa eu colocar aqui, 3 virtudes. A primeira virtude que o conhecimento traz para nós é nós nos tornamos pessoas analíticas. Quem conhece, analisa o que ouve. Quem conhece, imagina você falar, imagina para o ser humano, receituar, vou tentar tirar uma palavra não do português de Portugal, dar uma receita para um paciente que é um médico. Imagina um médico consultando outro médico. Ele vai analisar tudo. Imagina você dando uma aula para uma professora, para um professor. Imagina você ensinando Bíblia para um mestre, para um pregador. Quer dizer, você se torna analítico, porque você está fazendo aquilo, você conhece. A outra virtude, que aí tem que ser dosada, é a virtude da crítica. Quem conhece é crítico. Quem conhece, ele passa a ser crítico, só que aí nós temos que ter a leveza da crítica. Crítica por crítica. Porque eu conheço, eu vou criticar tudo que está diante de mim. Não podemos. Aí o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que suportar a fraqueza dos mais fracos. Nós temos que perceber o desnível. Se o nosso nível de conhecimento é A, B e C, nós temos que saber dosar a nossa crítica para quem está no nível A. Não dá para você destruir uma pessoa ou o entendimento de uma pessoa porque ela ainda não chegou no seu nível. Muitas pessoas não aprendem porque os professores não sabem ensinar. Tá? Então, o conhecimento vai nos fazer analíticos e críticos. Mas o conhecimento também vai nos trazer a responsabilidade de instruir outras pessoas, elevar o nível das outras pessoas. Se nós estamos conhecendo a Bíblia, nosso desafio é que as outras pessoas em nossa volta conheçam a Bíblia. Mas conheçam a Bíblia não daquele formato que seja uma carga, que seja um peso, que seja uma pressão. Conhecer a Bíblia tem que ser prazeroso, tem que ser algo motivador, tem que ser algo que encante. Então, o professor faz toda a diferença, quem ensina faz toda a diferença. Tem uma advertência na carta aos Hebreus, que o autor da carta ele fica surpreso, ele diz assim, olha, pelo tempo que vocês são crentes, já era para vocês serem mestres.
Será que a nossa geração não está devendo para... Nunca as igrejas estiveram tão cheias de tantas pessoas, não é isso? E você encontra pessoas 5, 10 anos depois, elas estão no mesmo nível. Elas não conseguem ir além, parece que há uma barreira. Então, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós que estamos estudando a palavra, trazer pessoas para o estudo, trazer pessoas para o conhecimento. É como aquela parábola, né, de Platão, lá da caverna, que um só sai para ver a luz, porque a sombra deles criava medo. Quer dizer, o conhecimento, o entendimento, nós temos que fazer isso, nós temos que levar essa luz. E eu procuro muito, Daniela, Patrícia e Michele, eu procuro muito ter esse tato para lidar com as pessoas, para que elas não fiquem sufocadas com o conhecimento. Tá? Amém. E eu posso terminar agora também, deixa eu falar aqui, até os reis de Israel, desde o Egito até os reis de Israel, até Saul, para eu poder chegar em Salomão, era teocracia. Deus levantava a pessoa e Deus falava com a pessoa. Lembra que Deus tirou de Moisés o poder de decisório, de escolher para onde ir? Deus disse assim, você ata a tenda, quando a nuvem se mover, você siga a nuvem. Então, ele não tinha o poder de decidir, hoje nós vamos para tal direção, amanhã para tal direção. Ele precisava esperar a nuvem se mover. Josué, a mesma coisa. Josué, Senhor, o que eu faço? Batalhas. E aí veio até chegar o primeiro rei. Quando chega o rei, acabou a teocracia, o governo divino, a interferência direta divina. Lembra, o último é Samuel. Samuel tinha a direção de Deus. Lembra que a Bíblia diz assim, quando Samuel morre, nenhuma das suas palavras caíram por terra, porque era Deus direto nele. Quando passa os reis, aí começa a dinastia, começa a monarquia. O que era necessário? Agora a decisão era do homem. Aí ele precisava conhecer a palavra, guardar a palavra, conservar a palavra, porque a decisão era dele agora, mediante a palavra. E aí, para nossos ouvintes, todos os reis, exceto um, Deus foi generoso que lhe presenteou um profeta. Todos os reis, exceto um. Não vou perguntar para vocês quem é esse. Vou falar nesse primeiro encontro. Foi Salomão, o único que não tinha profeta. Não tinha profeta, mas Deus deu o quê? Sabedoria. Mais do que a todos. Depois ele fez as escolhas erradas dele. Mas ele tinha a sabedoria. Então, ele vai trazer para nós essa informação, o valor da sabedoria, a importância da sabedoria, o que a sabedoria gera em nós. A sabedoria pela palavra gera em nós vida e vida com abundância. Ok? Estou pronto para as perguntas. Pegue leve. Pega leve, né, pastor? Pega leve. Tá tranquilo. Que coisa boa, né? A gente guardar essa palavra. E Salomão, com toda a sua sabedoria, né, divinamente, tem pessoas que perguntaram assim, pastor, é possível ser sábio no dia de hoje, né? Sim. É possível buscar a sabedoria, né? Assim, tem uma pessoa que escreveu aqui, eu estudando é uma maneira de conquistar a sabedoria? Ok, ótimo. Posso responder essa pergunta? Sim. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo de 1 a 4, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo o seguinte, no livro, na Bíblia, parafraseando o que ele escreve, na Bíblia estão os exemplos. Os exemplos são modelos para nós. Então, lendo os exemplos, alcançamos sabedoria. O que a pastora Patrícia leu e a Michele? pastor Michele também, vocês falaram da mulher que se enfeita, que arrumou, colocou mirra. Parece que é o retrato da mulher de Potifar. Né? E que ela lança todo
um projeto para levar José para o seu leito. E José diz algo fantástico. Ele diz, pecaria eu contra o meu Deus? Olha só, ele estava longe do culto, longe do sacerdócio, longe de tudo que tinha de religião ou de fé, longe da família, mas ele não estava longe de Deus por causa do temor. Então, a palavra gera temor. Essa é a vida que a palavra gera. Então, quem tem a palavra, quem conhece a palavra, quem guarda a palavra, está pronto. Sabedoria com a leitura. Eu tinha eu vou falar uma palavra espanhola aqui, eu tinha uma gana de ler a Bíblia. Lia. Eu cheguei a ler a Bíblia, acho que 37 vezes. Daí eu parei e disse, mas, por favor, estou lendo, mas não estou entendendo. Aí eu parei de ler a Bíblia. Hoje eu não leio a Bíblia, tá? Hoje eu a estudo. Não tem como. Hoje eu quero estudar versículo, frase, sabe? Eu quero procurar entender o que eu estou lendo. Então, para isso, eu recomendo livros paralelos, não livros de testemunhos. Livro de testemunho está cheio na Bíblia. A Bíblia está cheia de testemunhos. Mas livros que possam te ampliar. Aí me permita, Daniela, tem um autor americano, faleceu recentemente, Charlie Swindoll. Você deve encontrar em espanhol, você deve encontrar em inglês. Em português é produzido pelo Mundo Cristão. Charlie Swindoll é o melhor que eu encontrei para descrever sobre personagens da Bíblia. Uau! Ó, eu estou com o exemplar de Paulo. Você lendo as cartas de Paulo e lendo este livro de Charles Swindoll, você vai ter um entendimento fantástico. Ele tem sobre Jesus Cristo, sobre Esther, Moisés, Jó, Ruth, Davi. Legal. Então, Charles Swindoll, anote aí, busquem. Será fantástico esse aqui, tá? Ok. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vai encaixar também com essa resposta. A Janinha está perguntando como que alguém que está recebendo Deus agora, mas não sabe agir ainda, né? Não sabe nada ainda. Acho que é isso, né, pastor? Procurar esse estudo, né? Yeah. Como é o nome dela? Janinha? Janinha. Janinha, olá. Saudação para você. Eu te recomendo, o primeiro passo começa lendo o Evangelho de João. Tá? Tem 4 diferenças aí. Eu vou criar uma pergunta e vou responder para a Janine e para todos. Por que 4 evangelhos? Não bastava ser um? O evangelho ele é uma biografia. Ele fala da missão, ele fala dos valores, ele fala dos ensinamentos, ele fala das parábolas, ele fala da pessoa de Jesus. E fala dos milagres. Por que 4? Porque o Evangelho de Mateus ele é escrito para a cultura judaica, ele é escrito para o judeu. Então, ele começa com uma genealogia, ele tem que trazer um fator histórico, desde Adão, blá, 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 para chegar em Maria, em José e Maria. Então, se você vai ler logo, você precisava ter informações da cultura judaica. Você vai ter dificuldade na forma que ele fala. Marcos é para os romanos. Marcos foi o primeiro evangelho escrito. E você vê que Marcos não tem genealogia e é uma narrativa muito curta, muito rápida. Ele usa um termo chamado logo para mudar de uma história para outra. Logo Jesus foi para ali, logo foi para ali, logo foi para ali. Ele vai dando uma narrativa porque o romano não tinha paciência. Parecido com a nossa geração. A nossa geração, então leia Marcos. Só 16 capítulos. Você vê que os outros têm mais. Aí, Lucas é uma narrativa para gregos. Por isso que Lucas tem o maior compêndio de parábolas, porque parábolas é um recurso oratório grego. Então, veja que se você vai começar com Lucas, você tem que ter noção de grego, do que o grego pensa. Agora, o Evangelho de João, não, é para a Igreja Universal, para todos nós. Por isso que começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, nada do que se fez sem ele. E o Evangelho de João, durante 13 capítulos, ele vai tratar da última semana de Jesus na Terra. Então, comece por João, depois você lê os outros. Amém. E uma informação, procure alguém para fazer uma mentoria com você, para te ajudar. Não tenha medo de perguntar
e de absorver conhecimento de outros. Funciona. Amém. Amém. Isso é uma coisa legal do senhor falar, pastor, porque eu me lembro, tem uma galera dando oi aqui, eu tenho que falar, ó. A Silvana, lá do Brasil, tá mandando oi para ti, pastor. Oi, Silvana! O Danielzinho, lembra? Músico lá da Coab, tá mandando oi. Hoje é o pastor, eu preguei na igreja dele, que ele Pastor. Um abraço. E muita gente mandando, olha, pastor Jean, tá fazendo sucesso. Deixou saudade, né, pastor? Deixou saudade. Amém. Mas uma coisa que eu acho bacana do pastor, que o pastor falou, já vou passar para minhas companheiras fazer as considerações delas também, mas é isso de não ter medo de ouvir e de buscar esse conhecimento, né? De estudar, de ler autores diferentes, de pegar Bíblias, versões diferentes. Eu aprendi muito isso. Sim. Para ter esse entendimento, às vezes você tem uma tradução da Bíblia que você não compreende, mas busque outra tradução, busque a ajuda de uma pessoa que tem um nível a mais que você. Eu acho que isso é fundamental, né? Fundamental, fundamental. Você tem um mestre, né? Deixa eu fazer uma observação quando você me fala sobre esse aprendizado. Você olhar nos discípulos de Jesus, você não vai encontrar Judas questionando os ensinamentos de Jesus. Você não vai encontrar Tomé, você não vai encontrar Bartolomeu. O único que questionava era Pedro. Pedro sempre questionava. Ele sempre perguntava. Então, um dos métodos mais eficazes para se aprender é através da pergunta. Leu, tem dúvida, pergunte. Tem dúvida ainda? Continue perguntando. Não pare. Eu acho que esse perguntar, por que isso? Por que aconteceu isso? E deixa eu dar uma informação aqui. Quando você lê a Bíblia, entenda que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, os antigos. O hebraico tinha cerca de 300 palavras, 300 verbetes só. O grego tinha um pouco mais. Mas se você olhar a narrativa bíblica, o judeu ele escreve com comparações. Tudo que você vai encontrar na Bíblia é uma comparação. O Senhor é meu pastor. Não está comparando com o pastor? O Senhor é meu rochedo. O Senhor é minha fortaleza. Não é comparações? Tudo é comparação. Ainda que eu ande pelo vale, não é comparação? A casa construída sobre areia, uma comparação. Observe que a narrativa bíblica é toda com comparações. A igreja é como um corpo, a igreja é como um edifício, a igreja é como uma lavoura, a igreja é como... tudo é comparações. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, às vezes demora o entendimento, porque a pessoa quer procurar no seu idioma. A nossa cultura, o nosso idioma é descrição. Vai dizer assim, ela é alta, tem olhos azuis, tem cabelo... Vai dar descrição. A Bíblia ela não trata com isso. São raras pessoas que a Bíblia vai dar descrições. E para quem vai estudar a Bíblia, para quem está estudando a Bíblia, aprenda com a Bíblia. Nunca revele ou pergunte a idade de uma mulher. Só uma revelada. Só Sara foi revelar a idade de Sara. Não faz ninguém. Até qualquer confusão com as mulheres. Hashtag vocês entenderam, né? Desnecessária essa pergunta. Necessário. Muito bom. O Eliel tá mandando um abraço para você lá. Pastor Eliel, abraço também. Deixa eu dar testemunho para a Patrícia, a Michelle e os outros. Fui eu que levei o Eliel para o diaconato. Quando eu levei para o diaconato, choveu, Eliel, quase 1 milhão de críticas. O Eliel é louco, o Eliel é maluco, o Eliel não. Hoje o Eliel se tornou professor da escola dominical. Aí eu posso fazer uma piada com ele. Professor de escola dominical já foi coisa séria, né, Eliel? Hoje até você... Verdade, verdade. O senhor encaminhou alguns loucos, né, pastor? Alguns descentrados aí, né? Eu fui missionária na sua gestão. Deixa eu contar outro testemunho. Michele, Patrícia, perdão, tá? Tinha um jovem chamado Lázaro, que beijo, pastor. Que beijo. E o Lázaro não era batizado com o Espírito Santo. Era uma reunião do ministério e eu tinha orado.
pela madrugada, de Senhor, batiza o Lázaro. Lázaro era parceiro do Daniel, todos nós éramos uma família. Aí ele estava lá na porta, disse, eu sinto que você será um obreiro, mas você precisa ser batizado, né? E Jesus já tinha batizado um monte de gente, menos o Lázaro. Eu disse, pessoal, fique em pé. Lázaro, vem aqui na frente. Se Jesus te batizar, separar o diaconato. Antes dele chegar no púlpito, ele já estava batizado, falando em línguas estranhas. Eita, glória. Coisa maravilhosa, que traz alegria para nós, olharmos para as pessoas antes e depois do agir de Deus na vida delas. Verdade. Verdade. Amém. Amém. Patrícia, Michele, quiser falar? A gente tem ainda, antes de ir para a sessão de honra, algum minutinho, ou se já quiser ir para a sessão de honra. Não, eu só queria falar que o importante, a gente vai ver, né, que Provérbios repete muito sobre o guardar os mandamentos, né, a lei do Senhor. E o que eu queria falar essa manhã é que nós possamos colocar isso em prática, viver a palavra. Como o pastor falou, é o que nós precisamos fazer todos os dias, de segundo em segundo, viver o que a palavra nos orienta, nos diz. Porque eu creio que se nós vivemos a palavra e obedecemos os mandamentos, Amém. nós vamos ser sucedidos em qualquer lugar. Não interessa, pode ser o pior lugar da face da terra, mas se você guarda a palavra, Verdade. você vai ser bem sucedido. Verdade. Amém. Amém? Eu vou acabar só falando a mesma coisa que a Patrícia falou, porque eu aprendi que até o capítulo 7, ele fica repetindo, né? Filho meu, guarda as minhas palavras, ouve os meus ensinamentos. Filho meu, ele fica chamando essa atenção, né? Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. E até o 7, daqui para frente, ele já não fala. E aí eu vi uma comparação como um coach ensinando alguém. Você ensina, né? Você vai comer isso, você vai agir assim, você vai tomar isso, você vai fazer assim, mas quando chega a hora de mostrar, né? Na hora da prática, na hora da prova, para ser aprovado, aí o coach já não fala mais nada. O coach já... Agora é com você, eu te ensinei, agora é com você. E até o 7 ele fica falando nisso daqui para frente, ele já não fala mais essas palavras. Agora no 7 é a última vez que a gente ouviu isso. Filho meu, guarda as palavras. Amém. Amém. Do capítulo 8 para ele já vai falar da sabedoria em si. Ele vai entrar agora na sabedoria diretamente. Vou citar para vocês 2 textos, ou 3, rápido. Jesus Cristo disse assim, errais, vocês cometem um erro por não conhecer as Escrituras, né, o poder de Deus. 2 poderes distintos que estão à disposição da igreja. As Escrituras e o poder de Deus. Aquilo que eu falei, conhecimento. Tá? Precisamos. Há um profeta, não vou lembrar agora, ele diz assim, nos últimos dias haverá, não fome de alimento, mas fome da palavra, fome de ouvir a palavra. Esse é um dos sinais que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na Terra. E Oséias, ele escreve dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Então, conhecer a Deus é algo algo diário, é algo que não pode ser estático. Amém? Amém. Amém. É verdade. E hoje, na nossa sessão de honra, a gente faz todo dia uma sessão de honra, como vocês já têm acompanhado, que a gente homenageia uma pessoa, uma situação, pode ser um país, pode ser um evento, de alguém que marcou a vida da gente, ou esse período, nesse momento. E eu quero começar a sessão de honra hoje honrando meu pastor, né? Pastor Jean. Pastor Jean foi um pai espiritual, me ensinou a ler Bíblia, me ensinou a orar para casamento, fez o meu noivado, fez meu casamento, né? Acreditou no meu ministério, me ensinou a ler, me emprestou muito livro. E eu louvo a Deus pela vida dele, da Lenice,
das crianças, por todo aquele tempo maravilhoso de aprendizado. Amém. Eu fico imaginando que presente Jesus me deu, que ele me deu um pastor que me ajudou, me ensinou. Eu perguntava muito. E ele dizia, tem dúvida? Continua perguntando, né? Eu quero ter certeza que você entendeu. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui ouvindo o senhor, matando a saudade, mas dizer Amém. obrigado, pastor, pelo seu ministério, por se doar. A gente sabe que não é fácil a vida de nenhum pastor, ainda mais um pastor que vive para a obra, porque a Amém. família tem uma renúncia. Eu sei das renúncias que o senhor fez, eu sei dos improváveis, mas eu vejo a mão de Deus na tua vida. Amém. E ela alcançou a minha família, né? A minha casa, a minha vida. Eu louvo a Deus, eu tenho muita saudade daquela época de ensino, que a gente podia perguntar, que tu ia ensinando, a gente ia perguntando. Foi muito bom, foi assim um alimento que me deixa de pé até hoje. E eu procuro seguir seu exemplo. Amém. Aumentou a responsabilidade e eu quero devolver essa bolinha aí de honra. Eu quero te honrar também pela aluna, pela ovelha, pela pessoa irrequieta, querendo descobrir. Quero louvar a Deus pela tua vida, do teu esposo, do Lázaro, do Léo, de outros que estão aí, da Silvana. Eu pude contribuir. Quero louvar a Deus também, honrar a vida da Michele, honrar o nosso primeiro encontro. Espero que esse encontro, essas palavras fiquem, sirvam de alimento, sabe? Que vocês possam, se nós não nos encontrarmos aqui, encontraremos na glória. Amém. Amém. Vai lá. E eu tenho um propósito de vida. Eu não busco nas pessoas, eu não pontuo os defeitos das pessoas, porque todos temos. O apóstolo João diz assim: quem não peca é mentiroso. Todos. Então, eu procuro nas pessoas virtudes, valores, vontade. Quando uma pessoa tem vontade de conhecer a Deus, eu me sinto assim um privilegiado, porque é a hora que eu tenho campo para atuar. Nós já estamos aqui quase 10 anos em Portugal. Deixa eu só, me dê um minuto aí. Não tinha projeto aí do Brasil. O último país é a Argentina. E passaram-se 15 anos, 16, 17 anos, não saía mais, não tinha esse desejo. E Deus me trouxe a Portugal. Nos 2 primeiros anos, nós batizamos nas águas 7 pessoas. Chegamos a ministrar a ceia para 2.000 pessoas. Amém. Agora Deus me levou um caminho que eu estou começando do zero. Nós começamos uma igreja no bairro mais nobre de Portugal, que não tinha nenhuma igreja, chamada Estoril. Bairro de Estoril, onde nós estamos. Hoje temos cerca de 60 pessoas, portugueses, italianos e alguns brasileiros. Quero que vocês orem por nós. Amém. Eu percebo que o meu ciclo em Portugal está chegando já no seu término. Sabe? Só que não sei, quando se Deus permitir voltar para o Brasil, glória, 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 glória. Se eu não permitir voltar para o Brasil, vamos seguir. E Daniela, vou te fazer uma surpresa para você, para quem está, que você não conhece os livros que eu escrevi. Oh! Liderando Igrejas em Tempos Difíceis. Ele foi lançado em Portugal, esse está esgotado. Esse eu trato com a pessoa da liderança. Como liderar a igreja em tempos difíceis. Sucesso pessoal. Tá? Esse livro é para despertar esse sucesso pessoal. A gestão de Deus, como é que Deus faz essa gestão de tudo, todo. Esse livro eu lancei agora, recente. Esse aqui é Devocional de Milagre. 31 mensagens sobre a ressurreição de Lázaro, só no capítulo. Uau! Lá. E eles estão em algum site, pastor? Olha, estão perguntando. Não estão. Na Betel tem. Tá. Na Betel tem esse.
Jesus Cristo, o abençoador. 186 bênçãos no Evangelho de Mateus. Então, quer enxergar a bênção no Evangelho de Mateus? 186. Tem esse aqui, Conquistando a Bênção, 87 bênçãos de Gênesis a 87 grandes. E tem um outro aí que eu não peguei aqui. Sogra também é bênção. Amém. Eu não estou dizendo que é amorosa, estou dizendo que é bênção. É um livro com 120 virtudes de Noemi, sogra de Ruth. Amém. Amém. Que Você sabe, tremendo. se tiver um site, quando for disponível, para enviar, é muito complicado assim, para fazer das fronteiras, de sair. Sim. Mas vamos que vamos. Na Betel tem 3, a hora vai chegar. Tá? Vai. Eu acredito que ano que vem tu vai vir na América. Em nome Amém. de Jesus, você vai vir. E aí você traz uma mala aí para nós. Eu vou levar. Tem um monte de gente falando, eu quero, eu né? quero. Sabe por quê? Eu falei para a Daniela ontem, eu estou com agenda para a América, mas está fechado. A Califórnia está fechada, eu estou com agenda para Carolina do Sul, eu estou com agenda para Dallas, mas não tem como sair agora. Tá? Tenho visto para 10 anos, só que não tem como sair agora. Mas assim que Deus me conceda a possibilidade, se Deus quiser chegar até onde vocês estão, Sim. nós temos um seminário, um simpósio, algo assim, com a palavra, tá? Amém. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Paty, quem que você vai honrar hoje? Hoje eu quero honrar todos que tiram seu tempo, né, para ensinar a palavra, aquele que necessita, não desista, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão cheias de sujeira, né? Tão difícil de lidar, e o Deus dá sabedoria, né? Essas pessoas para ensinar o caminho, não desistiu, né? Eu tive uma pessoa que me discipulou, a Vasti, e eu tinha muita pergunta. Eu acho que eu deixei essa irmã doida de tanta pergunta. Não é fácil para uma pessoa que ensina, porque eu lembro que ela falava assim, olha, nosso tempo esgotou hoje, mas amanhã eu te respondo tudo isso. Eu acredito que hoje, né, com o entendimento que eu tenho, que ela devia estudar, passar a noite estudando, para poder me responder as minhas perguntas, tadinha. Ela fala que eu deixava ela, eu fazia ela estudar. Ela conta isso, falando. A Patrícia fazia eu estudar a noite inteira, porque eu tinha muita pergunta. Se está na Bíblia, eu quero ver. E aí ela tinha que trazer o estudo para mim. Então eu quero honrar essas pessoas em geral, né? A Vasti, como eu falei, porque ela foi um instrumento de Deus, mas todos que ensinam, que manejam a palavra, buscam conhecer para ensinar os que não conhecem, né? Então, eles merecem honra essa manhã. Amém? Amém. Eu hoje quero falar uma pessoa muito especial, que ela está online vendo a gente. A minha irmã, a Miquele, dela, eu me emocionei. Falei, tá vendo a gente. Então, assim, a minha irmã, ela tá um exemplo de força e inspiração para mim. Vou resumir, porque senão eu vou chorar. Miquele, que bom ter você com a gente, Miquele, né? A gente tem a Rita, tem a Creuza, tem a Miquele, um beijo especial, Ana, a Rose. O Eliel, ele tá falando assim, o pastor Jean lembrou do Eliel da Viviane, eu sou o Eliel da Mari. Ah, da Mari, olha. É porque era uma congregação grande, né, pastor? É muita gente. A Lu. Mas não dá vontade de parar, mas nosso horário, galera, já foi. A gente vai ter que chamar o pastor Jean mais vezes. Não, estou à disposição, sim, com certeza. Deixa eu fazer só um louvor, né? Que você fala, menção de louvor. Pode fazer. Uhum. Meu pastor foi um português de Belém, meu pai na fé. Firmino da Anunciação, um pregador eloquente.
Meu segundo pastor, Ataíde Donato de Aquino, foi quem me discipulou. Ele me dava o livro e dizia, leia, e depois nós vamos viajar. Fale capítulo por capítulo desse livro que você entendeu. Foi quem me discipulou. Depois eu tive o pastor Francisco Pedro da Luz Filho, fez meu casamento. Ele me ensinou a amar. Foi com ele. Depois eu tive um pastor Narciso do Carmo da Fé. Ele me ensinou a ensinar assuntos. Ele falava de janeiro a dezembro só sobre união. Janeiro a dezembro só sobre perdão. E depois eu tive o pastor Antônio Dionísio da Silva, que me ensinou a ter uma visão de grandeza da obra. Então, mencionando os pastores. Verdade. Amém. Que lindo. Aqui eu acredito que todo mundo que está aí conectado conosco, né, tem alguém que foi um instrumento para ensinar, para orientar, né? Dá uma ligadinha para essa pessoa, se ela se encontra ainda aqui, porque às vezes o Senhor já recolheu, mas se a pessoa tem essa pessoa em vida, agradeça, liga, é tão importante. Eu acredito que o pastor Jean está feliz de ver o fruto dele, né? Claro. Dando frutos. Isso é gratificante, porque você vê que o seu trabalho não foi em vão, pastor Jean. A Daniela tem contaminado nós, e nós tem contaminado outros, e assim vamos indo, seguindo, né? Amém? Amém. Amém, graças a Deus, né? Então é isso, galera. Amanhã, Provérbios 8, às 6h17, agora é 7h07, né? Em Portugal já é 12h07. 7. Hora de almoço. Hora de almoço, né? A gente vai tomar café, o pastor Jean vai almoçar. Mas tem mais gente mandando abraço. O meu cunhado Eric, ó, uma honra, meu cunhado tá assistindo a gente, pastor Jean. Lembra que o Eric cantava muito, né? Eric, um abraço. Tem 2 filhos lindos, lindos, lindos. E, então, um abraço, até amanhã, Provérbios 8, amanhã vem com a gente, vem buscar sabedoria para melhorar a sua vida, seu relacionamento, seu casamento, seu trabalho, suas amizades. Fica as dicas de livros, se você está no Brasil é mais fácil de encontrar os livros do pastor Jean. Para a América, ano que vem, quando ele fizer a agenda para cá, a gente pede para ele trazer uma mala só de livro. A gente tomar um café bem gostoso, comer um peixe bem gostoso. O pastor Jean gosta de peixe. É verdade. Né? A gente faz um peixe especial para o senhor vir ficar aqui com a gente o final de semana inteiro, Calenice. E vai ser muito bom. Galera, o horário já foi. Um grande abraço. Até amanhã. Todo sucesso. Beijo para todos. Abraço a todos.